aí, como vocês estão? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por mais esse dia na tua presença. Muito obrigado porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Estamos aqui, Senhor, nesta manhã, porque o Senhor permitiu que estivéssemos, porque o Senhor tem o controle de todas as coisas. Deus, eu me coloco nas tuas mãos como instrumento do Senhor nesta manhã. Ministra os corações daqueles que estão comigo já, da Simone, dessa outra pessoa que está comigo. Ministra os corações daqueles que irão chegar, ministra os corações daqueles que irão ouvir depois no YouTube. Que vidas sejam alcançadas através da tua palavra, porque a tua palavra, ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Ela penetra até o mais profundo da nossa alma, ela revela o profundo e o escondido, e ela cura, ela liberta, ela traz paz, ela traz alegria, ela traz justiça. A tua palavra é o nosso manual. Espírito Santo, nos agracie a obedecer esse manual, para que vivamos abundantemente como o Senhor quer que vivamos. Não nos deixes conformar com este mundo, mas nos dê graça para renovarmos a nossa mente diariamente no conhecimento da tua palavra, buscando sabedoria e praticando aquilo que o Senhor quer que praticamos, que venhamos plantar as sementes que o Senhor colocar nas nossas mãos, para que ela venha frutificar. Nos dê graça de sermos luz nesse mundo, de sermos sal nessa terra, para o louvor da sua glória. Eu oro por cada família que irá me ouvir depois. Eu oro por cura, por libertação, por transformação, por prosperidade. Eu oro para que o teu reino venha sobre nós. Em nome de Jesus. Precisamos fazer aquilo que precisa ser feito, na hora que precisa ser feito, se quisermos alcançar o nosso objetivo. Porque precisamos ter objetivo. Precisamos ter metas grandes. A Bíblia diz assim que se não tiver uma profecia, o povo perece. Profecia é uma boa notícia de esperança, de que existe algo melhor, de que existe algo bom. E existe algo melhor para o nosso futuro e ainda aqui nesse mundo. Mas nós precisamos fazer o que precisa ser feito na hora que precisa ser feito. A minha mensagem é esta mensagem de ação. De que você saia da inércia, pare de dar desculpas e faça. No início é desafiador, mas dê o primeiro passo. Não precisa correr 1 quilômetro no primeiro dia. Precisa dar o primeiro passo. Depois dá 2, depois dá 3, depois dá 4. E assim a vida vai passar. Porque o ano vai passar. Você fazendo ou não fazendo, nada de diferente. O ano vai passar. A vida vai passar. E só temos uma vida e ela é muito breve. Ela passa muito rápido. Mateus 8. O leproso purificado. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. O centurião de Cafarnaum. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo:
Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai e ele vai, e a outro vem e ele vem. E ao meu criado faze isso e ele o faz. E maravilhou-se Jesus. E assentar-se Jesus ao centurião: Vai e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. A sogra de Pedro. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo em febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. E levantou-se e serviu-os. E, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Como devemos seguir a Jesus? Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para outra margem. E, aproximando-se dele um escriba, disse: Mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixa aos mortos sepultar os seus mortos. Jesus apazigua a tempestade. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Os endemoniados gadarenos. E tendo chegado à outra margem, à província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando distante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: Se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: Ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse do seu território. Eu sou extremamente atraída pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela transforma, ela revela para nós sabedoria que o mundo não nos ensina. Nós podemos aprender a nos desenvolvermos como pessoa no mais alto nível,
estudando a palavra de Deus. Eu tenho lido muitos livros de pessoas bem-sucedidas, de homens e mulheres de sucesso. Eu tenho feito cursos de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento humano, de inteligência emocional. E o que mais me encantou nesse universo é que eu consigo trazer todo esse conhecimento que eu estou adquirindo lá fora para dentro da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é um livro de conhecimento milenar. Ela levou cerca de 1.500 anos para ser escrita. Entre 40 homens escreveu essa palavra. De Gênesis a Apocalipse, 66 livros. Não tem nada que se contradiz nessa palavra. Ela se cumpre, ela se completa, ela própria se interpreta. E a Bíblia é um livro que nós podemos ler na presença do seu autor. Porque o autor da Bíblia é o Espírito Santo, que inspirou esses 40 homens para escrevê-la. Tem pessoas que dizem assim, mas eu não leio a Bíblia porque eu não entendo. Quando você lê algo na Bíblia que você não entender, pare e pergunte para o seu amigo Espírito Santo, que não está lá fora e que não está no céu. Porque Jesus, quando ele foi ascenso aos céus, ele disse, eu vou para o meu Pai, mas eu voltarei outra vez e estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O nosso amigo Espírito Santo está dentro de nós. E ele é uma pessoa que fala, que se entristece, que nos aconselha, que nos motiva. Se você é uma pessoa que precisa de outra pessoa te motivar, chame o Espírito Santo todos os dias e diz, Espírito Santo, me motiva, me ajuda, porque eu não tenho energia. E outra coisa que eu aprendi é sobre a palavra entusiasmo. A primeira vez que eu ouvi a palavra entusiasmo, eu pensei, mas eu não posso ser uma pessoa entusiasmada. Aquela pessoa, bagunceira e tal. Só que o significado da palavra entusiasmo significa Deus dentro. Quando você tem Deus dentro de você, você tem energia. Energia para levantar todos os dias e fazer o que precisa ser feito. Energia para ser todos os dias uma pessoa melhor. Você que me ouve no YouTube, já chega deixando o seu like. E se esse assunto fizer sentido para você, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, deixa um comentário embaixo do vídeo. Vamos compartilhar a palavra de Deus, compartilhar uma mensagem de vida eterna para o mundo. Porque hoje a internet, ela nos liga ao mundo. Jesus, descendo de um monte, seguiu uma grande multidão. E veio até ele um leproso e o adorou, dizendo, se quiseres, pode tornar-me limpo. Às vezes nós ficamos na dúvida do que é adoração. E nós vemos que a adoração desse leproso foi acreditar em Jesus. Foi acreditar naquilo que Jesus podia fazer para ele. Olha a adoração do leproso. E o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Precisamos ressignificar as nossas crenças. Porque às vezes ouvimos que precisamos adorar a Deus, mas não sabemos o que é adorar. Não sabemos o que é adoração. A Bíblia diz assim que nós devemos prestar a Deus um culto racional. Algo racional é algo que eu entendo o que eu estou fazendo. É algo que sai de dentro de mim, com tudo aquilo que sou, com tudo aquilo que tenho. Isso é adoração. É prestar a Deus um culto com tudo aquilo que sou, com tudo aquilo que tenho. E isso requer fé,
requer que eu acredite naquele que eu vou prestar um culto. No caso aqui, Jesus. E a adoração do leproso foi dizer a Jesus: se quiseres, você pode me curar. O leproso, ele não deu ordens para Jesus, porque o leproso sabia quem ele era e sabia quem era Jesus. E olha a resposta de Jesus para o leproso. E Jesus estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou curado da lepra. Você que me ouve, que me ouvir depois, se você tiver qualquer enfermidade, adore como esse leproso. Fale para Jesus: Jesus, se eu acredito, e se você não acreditar, peça fé para Ele, porque a fé é um dom dele. Jesus, me dê fé para te pedir isso agora, mas eu acredito que se o Senhor quiser, eu posso ser curado dessa enfermidade. E fique em silêncio. Fique em silêncio na sua alma. Fique em silêncio no seu espírito. Conecte-se a Ele, corpo, alma e espírito. Porque você precisa prestar um culto racional, mas ser também espiritual. E você vai ouvir Ele dizer: eu quero ser limpo. E você vai ver a sua cura, a sua libertação e a sua transformação. Porque Jesus, Ele foi na eternidade. E Ele é no presente. E Ele será eternamente. Porque um dos seus atributos é a eternidade. Nosso Jesus, Ele é eterno. Deus é Jesus. Deus é o Espírito Santo que está dentro de você. E Deus é o Criador de todas as coisas. É impossível entendermos essa verdade e não termos a nossa vida transformada. É impossível entendermos essa verdade e não sermos curados e não sermos libertos. Não é só ouvir, é acreditar e praticar. Por isso eu te convido à ação. É você que precisa adorar. O leproso, ele saiu de onde ele estava. Ele veio até onde estava Jesus e o adorou, dizendo: se quiseres, podes me curar. E Jesus, eu acredito que Jesus, ele tinha o olhar mais amoroso do mundo, o olhar mais profundo, o olhar mais desinteressado. E Jesus disse: eu quero ser limpo. E imediatamente o leproso foi curado. E Jesus pediu para que ele não dissesse a ninguém. Mas ele foi e anunciou Jesus para todos. E assim a fama de Jesus era anunciada e as pessoas vinham até ele, os enfermos eram trazidos até ele e eles curavam a todos, porque a vida tinha chegado na terra. Não teve uma pessoa que passou por Jesus e que não recebeu vida, que não recebeu a sua cura, que não recebeu a sua transformação. E esse Jesus que esteve aqui na terra há 2000 anos é o mesmo Jesus que hoje nós podemos carregar dentro de nós através do Espírito Santo. E que se tivermos relacionamento com Ele, recebemos cura na nossa alma, no nosso espírito e no nosso corpo. O centurião de Cafarnaum. Esse centurião de Cafarnaum, Jesus, ele fez um elogio a ele, que é um dos maiores elogios que nós podemos receber. A Bíblia em Hebreus 11:6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, e é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Eu só adoro a Deus através da minha fé.
Então, porque esse leproso, ele exerceu a sua fé. Ele chegou até Jesus e adorou Jesus dizendo: se quiseres, eu acredito que o Senhor pode me curar. E o centurião de Cafarnaum, ele era um homem de conhecimento. Ele era um homem de posses. Ele conhecia o sistema, ele sabia como que as coisas funcionavam. É isso que nós precisamos. Nós precisamos ter conhecimento de como as coisas funcionam. Que coisas? Tudo. Eu preciso saber como que o meu corpo funciona e cuidar bem dele, quais alimentos faz bem e faz mal para ele. E eu só faço isso através da consciência e do conhecimento. Eu preciso saber como que a minha alma funciona. E eu só consigo entender como que a minha alma funciona através do desenvolvimento pessoal, do conhecimento, de ser cheia com o Espírito Santo. Porque ser cheia com o Espírito Santo é se desenvolver como pessoa. E eu preciso conhecer o mundo espiritual, o meu espírito, que precisa estar ligado em Deus. Só através de Deus eu me conecto ao meu espírito, às coisas espirituais. A Bíblia diz assim que o homem espiritual, ele discerne todas as coisas muito bem. Mas o homem carnal, ele não discerne nem o carnal e nem o espiritual. Ou ele discerne só o carnal. E esse centurião de Cafarnaum, ele tinha conhecimento de como funcionava o sistema. E ele chegou para Jesus e falou assim: Jesus, eu estou com um servo enfermo. É o servo ou é o filho? Criado. Eu estou com um servo enfermo, com um criado enfermo. E eu sei como que tudo acontece. Eu sou superior, eu tenho soldados, eu tenho autoridade sobre mim. Eu também sou autoridade sobre pessoas. E eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. E estamos longe da minha casa e o meu criado está morrendo. Mas eu acredito que se o Senhor disser uma palavra, se o Senhor der uma ordem, porque ele sabia que Jesus, ele tinha anjos que trabalhava por ele, porque ele conhecia o sistema de hierarquia, ele estava superior à ordem e ele também dava ordem. E eu sei que se você disser uma palavra, o meu criado pode ser curado. E Jesus, ele se maravilhou quando ele ouviu esse centurião. E na mesma hora, Jesus falou: que seja feito conforme a sua fé. E ele virou para os discípulos, porque quando Jesus não gostava de algo, ele expressava. Quando os fariseus, quando os hipócritas vinham testar Jesus, Jesus tirava eles assim na hora. Chamava eles de raça de víboras, de falsos, de hipócritas. Mas quando os sinceros vinham até Jesus, quando aqueles que realmente estavam querendo mudar de vida, estavam querendo ser libertos, estavam querendo ser transformados, Jesus, ele elogiava. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam. Jesus, ele nos elogia em público. Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Jesus estava feliz com aquele centurião, porque ele estava usando fé. Quando nós temos fé, nós não precisamos ver para crer. Nós agimos em direção àquilo que acreditamos. E aquele centurião, ele não precisava colocar Jesus no seu cavalo e levá-lo até a sua cidade para que Jesus entrasse na sua casa e impusesse as mãos sobre o seu criado e o curasse. Ele acreditava que somente uma ordem de Jesus, uma palavra de Jesus, poderia ir ao encontro do seu criado e ele ser curado. Essa é a diferença. É que nós não temos fé.
Nós queremos ver o palpável, nós queremos pegar. Queremos que alguém chegue até nós, imponha a mão na nossa cabeça e profetiza, eis que eu te digo. Mas nem sempre esse eis que eu te digo é a voz do Criador. É a vontade do Criador para nós. Por isso precisamos ter intimidade com Ele. Precisamos conhecer a sua palavra. Que venhamos buscar o dom da fé. A fé é um dom. Que venhamos buscar o dom da fé desse centurião que maravilhou o coração de Jesus. Que acreditemos que Jesus ele pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos e pensamos. Esse é o relacionamento que Ele quer que nós tenhamos com Ele. Ele não quer um relacionamento mais ou menos, um relacionamento só de palavras, um relacionamento só de ouvir o que o outro fez. Ele quer um relacionamento meu e seu. Relacionamento palpável, sim, mas acreditando no impossível. A sogra de Pedro. Jesus chegou na casa de Pedro e a sogra de Pedro estava com febre. E ele a curou imediatamente e ela foi servir. Jesus não era bobo, né? Ele queria ser servido. E como que alguém enfermo ia servi-lo? Então ele curou a sogra de Pedro para ela poder ir fazer um cafezinho, fazer um bolo, um peixe, preparar um peixe ali, porque ele estava com fome, né? Só para descontrair aqui. E sempre alguém trazendo endemoniados, enfermos até ele, e eles curavam todos. Como devemos seguir Jesus? Precisamos fazer essa pergunta diariamente. Precisamos ser pessoas que sabem fazer perguntas, perguntar. Porque quando eu pergunto, as respostas elas vêm. Se eu não questiono, é porque eu estou satisfeita com o sistema. Então, se eu não estou satisfeita com os resultados, com o sistema, eu preciso questionar. Como eu vou fazer isso? Com quem eu vou fazer isso? Para que eu vou fazer isso? Aonde eu vou fazer isso? Precisamos fazer perguntas, perguntas poderosas. Como devemos seguir a Jesus? E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para outra margem. E aproximando-se dele um escriba, disse: Mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me primeiramente eu vá sepultar meu pai. E Jesus disse, porém: Segue-me, deixa os mortos sepultar os seus mortos. Então, como eu devo seguir a Jesus? Em primeiro lugar, eu devo deixar tudo por Ele. Jesus, ele disse assim: aquele que não deixar pai, mãe, irmão, esposo, esposa, filho, por amor de mim, não é digno de mim. Jesus, ele não é uma mercadoria barata. O próprio Deus não iria se esvaziar da sua glória, habitar aqui, sofrer tudo o que sofreu, para ser uma mercadoria barata. É no mais alto nível, é no mais alto escalão para ter vida com Ele. Não é mais ou menos. Eu sinto muito. Porque, como eu tenho dito, tem 25 anos que eu observo, são 25 anos de pesquisa. E o resultado dessa minha pesquisa é: ou você deixa tudo, como esse centurião, acredita que ele pode fazer somente com uma palavra e experimenta a vida abundante que ele tem para você, porque tem.
vida abundante, tem terra prometida, tem cura, tem libertação, tem prosperidade, tem tudo de bom. Ou você não deixa nada e vai viver a sua vida do jeito que você quiser. Sem rumo, sem norte. Uma vida miserável. Porque uma vida sem Deus é uma vida miserável. Porque não tem dois caminhos. É só céu e inferno. Jesus, ele disse assim: eu queria que vocês fossem frios. Porque devemos ser quentes. Mas eu queria que vocês fossem frios. Porque se vocês forem mornos, eu vou vomitar da minha boca. Não é eu que estou falando. É Jesus que fala lá em Apocalipse. Não existe em cima do muro. Ou você está com Deus quente, ou você já é frio de uma vez. Estou com o diabo. Deus não te proíbe de querer estar com o diabo, não. De jaz no maligno, não. Deus não te proíbe. Porque ele fala assim: eu ponho diante de você a bênção e a maldição. Escolhe. É você que escolhe. Não é ele que escolhe por você. Se você escolher a bênção, bondade e misericórdia te seguirão todos os dias. A bondade de Deus, ela é para todos. Sol e chuva, a natureza, o mar, tá tudo aí, é para todos. A bondade de Deus é para todos. A misericórdia é só para aqueles que o aceitam. É só para aqueles que decidem obedecer. É só para aqueles que querem estar com Ele. Então, se você escolher a bênção, além da bondade, que é a natureza, o sol, a chuva, o ar, a terra para você plantar e colher, que Ele dá para todos, além da bondade, vai te seguir também a misericórdia dele. E quando a bondade e a misericórdia dele te segue, aí você experimenta a vida abundante que ele tem para você. O mar se abre diante de você. Você anda por sobre as nuvens, que por sobre as nuvens não tem tempestade. Pode estar acontecendo uma tempestade aqui na Terra, mas se pegarmos um avião e sobrevoarmos as nuvens, lá em cima o sol brilha. É assim que o Criador quer que andemos com Ele, sobre as nuvens, onde o sol nunca deixa de brilhar, porque Ele é o sol da justiça. A vida com Deus, ela é uma vida real. Mas é eu que decido todos os dias acordar e fazer o que precisa ser feito. E o que nós temos percebido é que existe uma vida mais ou menos de se andar com Deus, de se acreditar em Deus, mas os resultados nos provam diferente. E o que eu faço? Olha para mim, se eu te falar uma coisa e fazer outra, o que você vai acreditar? No que eu falei ou no que eu fiz? Claro que é no que eu fiz. O que nós falamos precisa estar condizente com o que nós fazemos. Porque se eu fizer, não precisa nem de eu falar. Mas se eu falar e não fizer, não adianta falar. Não podemos ser pessoas contraditórias. Então, a vida de Jesus, andar com Jesus, como seguir Jesus em primeiro lugar? Ou ele está em primeiro lugar na sua vida, ou ele não está em lugar nenhum. Ele não fica em outro lugar. Jesus, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo que nele existe, ele só se contenta em estar no primeiro lugar. Só no primeiro. Não fica nem um pouquinho atrás. Ou você coloca ele em primeiro lugar na sua vida, ou você não coloca em lugar nenhum. Porque se você decidir colocar, ele não vai ficar. Porque ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus. Ele tem princípios e ele já deixou tudo registrado.
aqui. E tem me despertado todas as manhãs para estar aqui, lendo esse livro com você e compartilhando o que ele coloca no meu coração. Eu não estou aqui para te fazer rir. Você pode até rir do meu jeito, mas não é a minha intenção te fazer sorrir. Se você quiser sorrir, procura alguém que faça graça. Eu estou aqui para trazer alegria para você, porque sorrir é diferente de estar alegre. Eu posso estar triste e geralmente é assim. Quando a pessoa está triste, ela vai procurar alguém que a faça sorrir, para tirar a tristeza do seu coração. Mas esse sorriso momentâneo, ele não vai tirar a tristeza do seu coração. Mas eu, com o meu jeito sério de falar, se você me ouvir e colocar em prática aquilo que eu trago, que é a palavra de vida, você pode ter alegria eterna. Uma alegria que você não entende. Porque a alegria que temos em Deus, ela não é passageira. Ela não é uma alegria que depende das circunstâncias. É uma alegria que você pode estar num velório. A sua alma está triste. O seu corpo está demonstrando a tristeza da sua alma. Mas o seu espírito está alegre. Porque a alegria que vem de Deus, ela não depende das circunstâncias. Então, como devemos seguir a Jesus, deixando tudo por amor a Ele? E Jesus, alguém chegou para ele e falou: deixa eu ir primeiro sepultar os meus mortos e depois eu te sigo. Jesus respondeu assim: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. O que isso significa? Como que morto vai sepultar morto? Quem ainda não teve um encontro real com Jesus é morto espiritualmente. É isso que Jesus estava falando aqui. E outro de seus discípulos lhes disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. E Jesus, porém, disse-lhe: segue-me e deixa aos mortos sepultar os seus mortos. Jesus, ele não quer que nós abandonemos a nossa família. Quando Jesus diz: aquele que não deixar pai, mãe, irmão, por amor de mim, não é digno de mim, Jesus, nós precisamos ser inteligentes, precisamos ser sábios. Ele não está dizendo para abandonarmos os nossos pais, a nossa família. Porque a Bíblia diz assim que se nós não cuidarmos dos nossos, nós somos pior do que os hipócritas. O que ele está dizendo é que ele quer estar em primeiro lugar na nossa vida. É isso que ele está dizendo. Você não pode colocar a sua família no lugar dele, porque ele não está lá fora. A nossa questão é essa, porque eu acho que ele está lá fora, eu acho que ele está lá na igreja. Não, ele está aqui dentro. Primeiro você precisa amar a você mesmo, se conhecer, porque quando você se ama, quando você se conhece, você está honrando a Jesus. E é isso que é a mensagem que ele quer trazer para nós. Porque se esse discípulo tivesse ido sepultar seu pai e não tivesse o recebido como seu Senhor, ele não teria aceitado a vida, encontrado a vida. Andar com Jesus vai muito além desse conhecimento raso que nós temos, que nos é ensinado. Andar com Jesus é um andar poderoso, é um andar de vitória, é um andar de conquista, é um andar de reinado, porque ele nos criou para reinar. Deus, ele não nos criou e nos colocou aqui nesse mundo entregues à própria sorte. Não. Deus, ele nos criou para reinar sobre toda a criação que ele já tinha feito. Ele fez tudo e falou: agora eu vou criar o homem à minha imagem e à minha semelhança e vou colocar ele aqui para reinar, para governar sobre o mar,
sobre as aves, sobre os animais. Só que o homem pensou, é pouco. Eu não quero só isso. Eu quero ser igual a ele. Eu quero conhecer o bem e o mal. E aí ele decidiu comer do fruto. Ele podia comer todos os frutos. Só tinha 2 árvores que ele não podia comer. Podia comer do resto tudo. Ele vivia perto da que ele não podia. É diferente de hoje? Jesus, ele tem uma infinidade de coisas maravilhosas para nós. E nós só aprendemos naquilo que está ruim. E ao invés de eu adorar e glorificar o nome dele pelos bons, eu só me emprendo ao que está ruim e murmuro. E aí eu não reino. Eu não vivo a vida abundante que ele tem para mim. E aí a culpa é dele? Não, é minha. Eu preciso começar a ter responsabilidade sobre as minhas escolhas, sobre as minhas ações. Então deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Quem são os mortos? Aqueles que ainda não tiveram o encontro com Jesus. São mortos espiritualmente. Mas aqueles que têm o encontro com Jesus, eles têm os seus olhos espirituais abertos e eles começam a entender diferente. Precisamos ser diferentes. O mundo anseia ver a diferença em nós. E para glorificarmos o nome de Deus, precisamos ter resultados. A única coisa que glorifica o nome de Deus é resultados. Precisamos ter resultados. O mundo clama, anseia por resultados. Porque por não termos resultados, o mundo tem se afastado de Deus. As pessoas têm se afastado de Deus. Porque não veem resultados naqueles que dizem andar com Deus. Porque dizem andar com Deus. Porque quando andamos, realmente temos resultados. Experimentamos da vida abundante que Ele tem para nós. Jesus apazigua a tempestade. E eis que o mar se levantou, uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Eu consigo imaginar essa cena. Os discípulos e Jesus estavam ali no barco. E o mar, quem já foi no mar, viu, o mar ele é impetuoso. O mar ele nos causa medo, né? E o mar estava ali, as ondas e o barco quase virando. E os discípulos desesperados e Jesus dormindo em paz. E os discípulos, eu acredito que os discípulos ficaram muito bravos com Jesus. Que cara folgado, como assim? Nós aqui perecendo, morrendo, esse barco virando, esse cara dormindo. E eles foram lá e acordaram Jesus. Acorda, Jesus, acorda. Estamos perecendo aqui, você está dormindo? E aí, e seus discípulos aproximaram e o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, perecemos. E aí Jesus acordou, eu acredito que assim, meio sonolento, ele deve que estava cansado, né? Tinha pregado para uma grande multidão. E ele falou: por que temeis, homens de pequena fé? Aí ele só fez essa pergunta. Jesus, ele fazia muitas perguntas. Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar. E seguiu-se uma grande bonança. E os discípulos se maravilharam e disseram: que homem é esse, que até o mar e os ventos o obedecem? Você realmente acredita nessa história? Você consegue, assim como eu, imaginar essa cena? Porque se você acredita e se você consegue imaginar essa cena, você pode estar, eu vou dizer para você agora, como filha de Deus, eu vou profetizar na sua vida, olhando nos seus olhos, que você pode estar passando pela maior tempestade na sua vida.
e achar que Jesus está dormindo e pensar que Jesus não está te vendo, acorde ele, chame ele, grite por ele e diz: Jesus, me salva, eu estou perecendo. Clame por ele. O que está faltando é você clamar por ele com toda a sua alma, com todo o seu espírito e com todo o seu ser, porque a hora que você fizer isso, ele vai te ouvir. Ele vai repreender os ventos, ele vai acalmar a tempestade, primeiro da sua alma, do seu coração. Ele vai atrair o seu coração a ele, porque queremos que Jesus resolva as coisas externas. Jesus, ele quer resolver o seu mundo, a sua tempestade interna. Ele vai acordar dentro de você. Porque se ele está dormindo dentro de você, é porque você ainda não o acordou, ainda não o despertou. E quando ele acordar dentro de você, ele vai te dar poder para acalmar a tempestade da sua vida, da sua alma, da sua casa. Acalmar os ventos que tem te deixado com medo, temerosa. Receba isso como uma palavra de Deus para você nesse dia. E ele, continuando o seu evangelismo, continuando o seu percurso, ele passou em um lugar chamado Gadareno e havia 2 endemoniados neste lugar. E esses endemoniados, eles andavam nus ali e eles destruíam tudo. Ninguém chegava perto desses homens. E quando Jesus vinha passando de longe, eles mesmos já falaram para Jesus: que tenho nós contigo, que vem nos atormentar antes do tempo? Porque o demônio sabe quem é Jesus. Ele sabe que vai chegar uma hora em que ele vai ser destruído eternamente. E aqui ele provou isso. Ele falou: que vem nos atormentar antes do tempo? Jesus não tinha nem falado nada com eles ainda, eles já vieram. E aí, olha só, que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Os demônios que estavam possuindo aqueles homens sabia que Jesus era o Filho de Deus e sabia que há um juízo final para eles. E estava ali diante deles uma manada de porcos. E eles falaram: se vai nos expulsar, nos manda ali para aqueles porcos. Eles não queriam voltar para o inferno. E Jesus permitiu que eles entrassem naquela manada de porcos. E eu acredito que Jesus causou uma grande revolução naquele lugar. Jesus, ele causou prejuízo para os donos daqueles porcos. E os homens que estavam cuidando daqueles porcos fugiram e foi até a cidade e contou tudo o que tinha acontecido. Porque o povo daquela cidade de Gadareno sabia que esses 2 homens viviam endemoniados há tempos. E ninguém nunca pôde fazer nada por eles. E Jesus chegou e os libertou. Porém, trouxe prejuízo para os donos dos porcos. E as pessoas vieram, e eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus. E vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse do seu território. Que lição nós podemos tirar desse texto? Que muitas vezes, por causa do material, nós não deixamos Jesus atuar no nosso território. Quando nós olhamos só para o material, só para o prejuízo material, nós não deixamos Jesus atuar na nossa vida e na vida do nosso próximo. Porque eles não quiseram saber da libertação daqueles 2 homens que há anos haviam sido atormentados por demônios. Eles só olharam para o prejuízo que foi causado quando Jesus permitiu
que os demônios saíram e entrassem nos porcos, porque os porcos foram e se precipitaram no espinhadeiro e morreram. Jesus estava consciente do que ele estava fazendo. Tudo que Jesus fez, ele fez com intencionalidade. Jesus, ele era intencional em tudo aquilo que ele fazia. Jesus queria deixar uma lição para nós. O que é mais importante para você? O material ou o humano? As coisas ou as pessoas? Porque para o povo de Gadareno, as coisas eram mais importantes do que as pessoas. Eles não quiseram Jesus ali. Porque Jesus, ele poderia ter feito muitas outras obras ali, libertado muito mais pessoas ali. Porque tinham pessoas ali precisando de Jesus, precisando de cura, precisando de libertação. Mas eles só olharam para o prejuízo que Jesus trouxe. Prejuízo físico, financeiro. E aí é onde Jesus diz: não podeis servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro. E eu gosto sempre de, quando eu digo esse versículo, dizer que servir ao dinheiro é diferente de ter dinheiro. Podemos e devemos ter dinheiro, mas não podemos servir ao dinheiro. É o dinheiro que precisa servir a nós. E quando não temos realmente esse encontro com o Criador, nós servimos ao dinheiro. Porque quando eu não busco o reino de Deus em primeiro lugar, é porque eu sirvo ao dinheiro. Quando eu não sirvo ao dinheiro, quando eu entendo que é o dinheiro que precisa me servir, ele vai vir. Eu vou aprender a fazer dinheiro, porque eu preciso aprender a fazer dinheiro. Os homens de Gadareno, eles não sabiam fazer dinheiro. Os porcos era a provisão deles. Matou os porcos, como que eu vou fazer de novo? Eles precisavam, era só criar outra manada. Mas eles chegaram até Jesus e falaram: olha, não fica aqui entre nós, por favor. Você já trouxe prejuízo demais. As pessoas não são mais importantes do que as coisas. E o que eu encerro essa live dizendo para você: não se prenda tanto a coisas. Valorize mais as pessoas que estão ao seu lado. Porque as pessoas é o bem mais precioso que nós temos. As coisas nós podemos perder. Os bens nós podemos perder. Mas podemos adquirir de novo depois também. Mas se perdermos as pessoas, perdemos o sentido da vida. Porque eu só importo com pessoas quando eu tenho vida, quando eu tenho amor dentro de mim. Quando eu não tenho amor dentro de mim, eu não me importo com as pessoas. E hoje o que o mundo mais precisa é de amor. Porque nós estamos vendo uma transferência de amor de pessoas para animais. Quantas casas de recuperação aí para animais de rua? As pessoas não querem mais ter filhos, mas adotam 2, 3 cachorros, gatos, porco, ganso, tudo. Transferência de amor, importando mais com animais, com coisas, do que com as pessoas. E quem são as pessoas? As pessoas são a imagem e a semelhança do Criador. Precisamos amar mais as pessoas, nos importar mais com as pessoas e não com coisas. Porque a hora que não importarmos com coisas e amarmos as pessoas, automaticamente as coisas vão vir. Porque para servir as pessoas eu preciso dos bens materiais. Não sejamos meninos no entendimento. É hora de crescer. É ano de recomeço. Recomeçar não é abandonar, é consertar o que não está bom e fazer diferente. Cuide do seu corpo, cuide da sua alma, cuide do seu espírito. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. E você do YouTube,
Se gostou da live, compartilha. Dê o joinha, não deixe de dar o joinha. E deixe um comentário aqui embaixo. Vamos compartilhar essa mensagem de vida eterna. Um grande beijo no coração de vocês.